Este é o programa Municípios em Ação. Estamos aqui no município de Miguel Pereira e com o deputado estadual pelo PDT, pelo estado do Rio de Janeiro, o deputado Bruno Corrêa. Deputado, primeiramente eu quero agradecer a sua participação no programa Municípios em Ação. Deputado, a gente estava conversando sobre essa questão das mobilizações que ocorreram no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia esse trabalho? Eu acho que é um momento muito interessante, né? Um momento que a gente vive de efervescência e vê a juventude no protagonismo, né, dos movimentos. Isso para nós que viemos da juventude socialista do partido, né, que é o PDT jovem, né, que viemos de uma base do movimento estudantil, fui da UBS da minha cidade, fui da UNE da minha cidade. Então isso para nós é motivo de muito orgulho. Também motivo de preocupação, né? Quando você vê grupos extremistas, né, até no caso do Black Blocs, utilizar a questão da juventude, né, que não nos representa. A gente sabe que o debate e o que falta hoje é construção de perspectivas, né? O que hoje a juventude ela, né, almeja? Oportunidade, perspectiva, né? Hoje, quando você vê a juventude na rua e levantando uma placa, é porque o governo ele peca quando não se faz políticas públicas voltadas para a juventude, né? Agora, deputado, por exemplo, essas manifestações tiveram um fecho, foi a questão dos 20 centavos. Na realidade, acabou eu puxando a discussão para os problemas sociais hoje, que enquadra não só o Rio de Janeiro, mas o país inteiro. O senhor acha que daqui para frente vão haver mais atenção sobre essas discussões? Até porque essa demora toda até de resolver esses problemas, eu digo até pela questão da educação. Eu acho assim, né, a questão dos 20 centavos ele foi o estopim, porque hoje o serviço de, né, transporte de massa, ele é pífio, né? Hoje ele envolve tanto a classe média quanto os mais simples, que utilizam aquele sistema, aquele transporte. Então, se você tem um aumento de 20 centavos naquela realidade que hoje se encontra, hoje o metrô tem duas realidades bem claras, né? Tem a realidade, né, da primeira linha, que é da Zona Sul, e tem a linha que vai para a Baixada, que é o terceiro mundo, né? Quando você fala do trem, o trem da Central que parte para Japeri, aquilo é um caos, né? Quando você fala de barcas, então o grande problema é um estopim, né? O que a gente não dá mais e o que a gente vê, percebe isso claramente, é que a população está indo na rua pedindo uma inversão das prioridades, né? Eu não sou contra a gente no país do futebol, né, ter o Maracanã de primeiro mundo, porque o Maracanã do jeito que era insalubre. A gente viu muito jogo no Maracanã, era uma coisa insalubre, perigosa, né, que não tinha conforto nenhum. Eu sou contra um modelo de licitação que poderia ser inverso. Você poderia pegar 1 bilhão de quem fosse patrocinar para poder investir e daria 35 anos. O que não dá para você pegar 1 bilhão do nosso dinheiro e dar para 35 anos um grupo empresarial explorar. Então eu acho que a discussão maior hoje é uma inversão na ordem do dia, né? Se fala que não tem dinheiro para saúde e para educação, mas a gente apresentou uma proposta, foi uma proposta de emenda, né, orçamentária sobre o piso regional, que representava 20%, onde o governo dá 8%, com a inflação a 6,5%. Né? A nossa dava um impacto orçamentário de 20 milhões. O que isso significa? Foi o que foi gasto no sorteio da FIFA da Copa do Mundo, num evento de 5 horas. Então o que se discute hoje é prioridade. O que se quer é investimentos na saúde e na educação, né? Isso que eu acho que é o mote que fecha o raciocínio, uma inversão. Não dá mais para dizer que não tem dinheiro para saúde e para educação e para empréstimo para empresas, né? A gente deu agora 700 milhões para o BID, para o Banco Internacional, né? Então isso que eu acho que eu não consigo fechar a conta. Agora, deputado, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos para poder saber a questão do voto facultativo e o orçamento de campanha. Voltamos já já.
Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, do município de Miguel Pereira, e hoje com a presença do deputado estadual pelo PDT, Bruno Corrêa. Deputado, como é que o Congresso Nacional e o Supremo discutindo a questão de como vão ser daqui para frente as eleições? Então, a reforma política sempre vem em tona, mas acaba sendo, dando outras prioridades, passando o tempo. Como é que o senhor vê? O voto facultativo vai ser aprovado agora para 2014, e o orçamento de campanha, o governo vai patrocinar as campanhas? Eu sou a favor do voto facultativo. Eu acredito que a gente precisa ganhar qualidade no voto, né? Você só consegue ganhar qualidade no voto quando você tem essa opção, votar ou não. Porque eu acho que votar, ela tem que, o voto, o exercício do voto, é onde você nivela do morador mais simples, né, com o empresário mais rico do Brasil. Então ele tem o direito a um voto como o cidadão mais simples, né? Só que esse poder, hoje, na grande maioria, ele não é utilizado para escolha, em si para uma troca. Às vezes uma questão de necessidade fisiológica, né, uma compra de um alimento, uma situação dessa. Eu estava falando um pouco, né, com você, meu amigo, sobre a questão, né, da cidade da onde a gente vem, né? Na Baixada Fluminense já tem essa cultura do curral eleitoral, né? Então talvez a mudança desses paradigmas políticos é através dessa possibilidade do voto facultativo. O senhor acha, por exemplo, que o orçamento, o governo patrocinando as candidaturas, dividindo igualmente por partido, evitaria, por exemplo, dar mais qualidade aos representantes e ele prestar mais atenção nas reivindicações do povo, em vez de ser mero funcionário de quem patrocina essas candidaturas, virando, na realidade, empregado até de fornecedor para poder atender os objetivos? Então, esses conflitos não poderiam ser amenizados se o governo já resolvesse isso com prioridade? Sem dúvida, né? A gente do PDT é a favor, né, dessa proposta, porque você, como você colocou, com propriedade, você rompe esse ciclo, né, que é um ciclo vicioso que acontece na questão empresarial, dos grupos políticos que financiam, né, campanhas milionárias e obscuras, né, como a gente vê. Isso é uma forma de você amenizar. Só que o mais profundo hoje debate que tem que ser feito, né, sobre reforma política não é com apenas uma reforma política provocada pelo Congresso ou provocada pelo Senado. Ela tem que vir de forma, né, que a população participe. Então isso ainda a gente não, isso é o meu entendimento, eu não consigo fechar a lógica, porque não tem como construir uma reforma política onde a população não vai participar. Por exemplo, o pré-sal agora, foi fechado a questão do pré-sal, o orçamento, a própria presidente colocou 1 trilhão, um número que ela colocou bastante representativo. O PDT sempre lutou para a questão da prioridade na educação, horário integral. O senhor acha que isso vai ter condição de ter mais controle para que seja investido maciçamente na educação? Assim, a gente é a favor, né, de você, acima de tudo, começar a direcionar, porque quando você, né, faz os indicativos do royalty do pré-sal para esse segmento, você cria um norte, né, que é totalmente diferente de você deixar aquele dinheiro solto. Só que a gente sabe, isso infelizmente, né, o recurso que vem do royalty do petróleo, né, para as prefeituras, ele em tese ele é genérico. Ele fica ali, ó, aplicação na saúde, aplicação na educação. Não está detalhado, né? Além de não estar detalhado, você não tem, né, como é a primeira pergunta, né, que é o clamor hoje da rua, de mais transparência, controle. Né? Exemplo, os deputados não conseguem controlar o dinheiro do município que vai... Na questão do royalty, né, acho que o mais importante é vir de encontro, né, com o que hoje a população clama naquelas placas, que é a transparência. Né? Você tem que criar elementos que ainda você não consegue visualizar dentro do royalty, que o petróleo, que os municípios arrecadam, você não consegue visualizar a aplicação daqueles recursos naquele código. Isso, né, vai ter que ser provocado, né? Tem que ser provocado, tem que ser regulamentado com maior profundidade. Deputado, o deputado novo, né, da Baixada Fluminense, uma região importante do estado do Rio de Janeiro, quais são os projetos que estão tramitando na Assembleia em que você colocou em pauta para que possa
melhorar a qualidade de vida do povo. É. O mais importante é que, independente de ser da Baixada, né, a gente tem um olhar para os 92 municípios. Né? Isso acho que é o primeiro passo. Tanto que a gente faz um trabalho, foi o primeiro trabalho nosso à frente da comissão, né? Acho que foi a das comissões mais importantes na casa, que é a Comissão da Saúde, fazendo trabalho no que eu acredito que é a salvação na questão da saúde, que é a prevenção, que é o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que é a atenção básica. Né? Você pega os indicativos, os indicadores, né, de saúde de uma região, quando você vê a cobertura do PSF, está ali dizendo como é a categoria daquela saúde. Exemplo, hoje você tem um município como Rio Bonito, que tem 89% da cobertura. Então, consequentemente, é melhor UPA. Se você tem a população atendida, fazendo o controle da hipertensão, a diabetes dentro de casa, você tem... Trabalho né, personalizado. Né? Exatamente. Você não vai fazer com que aquela doença vá para a emergência. Você faz o controle delas ali. Né? Então, acho que à frente da Comissão da Saúde foi muito importante, né, um aprendizado, né, para conhecer de perto a realidade da saúde, né, no estado do Rio de Janeiro. Isso foram 2 anos, que é um rodízio, né, que se tem no parlamento. Ficamos 2 anos à frente dessa comissão, aprendemos muitos e ali a gente promoveu muitas ações. Né, através de audiência pública, foram mais de 27 audiências públicas, né, temáticas, que dali extraíram-se projetos de lei. Né. Hoje a gente tem a oportunidade de ter mais de 10 leis aprovadas no parlamento, né, leis que vai, né, de uma campanha educacional que a gente fez, né, Viva Mais com menos sal, que é a questão hoje da notificação das embalagens do sal, né, mostrando que aquele produto é um produto, né, que causa malefícios à saúde. Né, mais de 12 doenças, Renato, mais de 12 doenças são oriundas do sal. Né, então uma redução da quantidade ingerida, aquilo ali já dá uma otimização. Deputado, eu queria as suas considerações finais. Nós vamos ter outra oportunidade de poder detalhar melhor os outros projetos e as suas considerações. Eu quero agradecer você, Renato, pelo carinho, pelo espaço, agradecer a todos os nossos amigos da região, né, que para nós é muito prazeroso estar aqui, é um orgulho muito grande fazer parte do partido que eu acredito, partido que fez a maior revolução do estado do Rio sem dar um tiro, que foi o Sistema Integral de Ensino, os CIEPs, né, que era nivelar o filho do Rio com o filho do mais simples, né, que infelizmente existe, né, na política a descontinuidade, né, eu faço e você ganha, depois você não faz. Né, isso foi eu conversei isso até com o próprio governador agora, que foi a primeira célula de pacificação. Porque você analisa, o CIEP ele está sempre numa boca de uma comunidade, dentro de uma cidade do interior, ali era com o seu projeto aberto. Né, eu quero agradecer o carinho, né, me colocar à disposição desse veículo e, acima de tudo, convidar que participem do nosso Facebook, que participem do nosso blog, da nossa frontpage, né, que acompanhem, que pesquise lá no Google nossas ações, porque a gente só vai conseguir oxigenar a política e mudar quando a gente olhar a política não só com o olhar da política eleitoral, e sim com o olhar, como a gente estava falando, da política do bem comum. Né, do dia a dia, né, dos indicadores que com certeza fazem a qualidade de vida, né, e a dignidade humana. Então acho que isso para nós é o maior orgulho de exercer o mandato, mas acima de tudo manter uma coerência. Foi com o que eu acredito, com o que eu aprendi, foi com um grande líder que se chama Leonel de Moura Brizola. Tá ok. Chegamos ao final dessa entrevista com o deputado Bruno Correia. Deputado, quero agradecer a sua participação. E não vai embora. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar entrevistando o ex-deputado estadual Carlos Correia, atualmente secretário-geral do PDT. Carlos Correia, queria agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Carlos Correia, como é que você hoje faz uma avaliação da questão do PDT no contexto estadual, de todas essas transformações que ocorreram nesses últimos meses, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Quero agradecer aí a recepção e a oportunidade.
parabenizá-lo aí pelo grande serviço que presta a toda a comunidade dessa região. Dizer que o PDT está se estruturando, se organizando como uma grande força política, não só no estado do Rio de Janeiro, como também no Brasil. O presidente Carlos Lupe vem percorrendo todo o nosso país em busca do fortalecimento do PDT, visando a ampliação da nossa bancada federal e a eleição de senadores, deputados estaduais, governadores, com a marca do legado deixado por Brizola. Então, eu estou muito otimista e aqui no Rio de Janeiro nós já estamos fechando a nossa nominata. No próximo mês de novembro, o PDT vai abrir as inscrições, como democraticamente sempre ocorre. Vamos ter nosso livro de candidaturas. Então, qualquer filiado ao PDT pode ir à sede do partido, se inscrever e se apresentar como pré-candidato a deputado federal, a deputado estadual. E a outros cargos que estão hoje na disputa na próxima eleição de 2014. Então, o PDT lança candidatura para majoritário ou ainda está em estudo ainda? O PDT ele tem uma máxima da candidatura própria, é uma marca. Evidentemente, o PDT hoje tem uma aliança com o governo do Estado, participa de 2 secretarias muito bem administradas pelos companheiros Cidinha Campos, e companheiro Felipe Peixoto, mas o PDT tem a sua história. Então, a nossa candidatura sempre pode vir e pode ocorrer. Nomes nós temos com representatividade, mas esse assunto será debatido no próximo ano, a nível do governo do Estado. Evidentemente, temos aí conversas de participação da chapa majoritária. Se houver uma coligação em que haja espaços que representem realmente a grandeza e a força do PDT, o PDT também vai ouvir e democraticamente no seu diretório, e a convenção, por fim, vai decidir. Mas isso ficou vai ficar um pouquinho mais para frente. Carlos Corrêa, você sempre foi um defensor da questão prioritária da educação. Como é que você avalia hoje dessa questão do pré-sal, dos royalties, e principalmente a definição de 75% para a educação? Vai ser colocado isso em prática? Vai ser uma bandeira que vai ser dar prioridade na questão da educação no estado do Rio de Janeiro? Com certeza. E cumprindo a tradição do PDT ser um partido com a história do trabalhismo e a liderança de Brizola, com Darcy Ribeiro, essas marcas da educação, que foi um pedetista, o atual líder da bancada federal, o deputado André Figueiredo, do Ceará, que é autor da emenda que coloca para a educação 75% dos royalties. Isso é importante. Carlos Corrêa, nós vamos dar uma pausa dessa entrevista, mas vamos voltar rapidinho, já já. Bem, esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos de volta hoje entrevistando o secretário-geral do PDT, ex-deputado Carlos Corrêa. Deputado, quer dizer, é uma força de dizer, mas tantos anos, né? 4 mandatos. 4 mandatos, automaticamente é uma honra para o Rio de Janeiro ter a sua participação, principalmente nesses atos. Eu queria as suas considerações finais, vai ter oportunidade. Hoje nós estamos no município de Miguel Pereira fazendo a cobertura do evento hoje da medalha Abrão Medina, e nós vamos voltar a falar, mas eu queria as suas considerações finais. Eu que agradeço, e com certeza nós teremos outros momentos para debater a boa política, a política com P maiúsculo, que o povo exige. Aliás, um dos itens primeiro que você colocou, observou, foi essas manifestações democráticas, fundamentais, que ocorreram no mês de junho, e que o povo quer uma política íntegra, que é um político presente, transparente, honesto,
Então, com certeza, são as marcas que nós perseguimos ao longo dos mandatos que eu fui honrado pelo povo. Então, saúdo a todos e boa sorte. E vamos em frente. Tá ok. Eu quero agradecer a sua participação. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.